Quando você acha que não tem como piorar essa situação do Alexandre de Moraes, o escândalo da esposa dele, o contrato, as notas, a conversa com o Banco Central, com o Galípolo, quando você acha que não tem como ficar pior, a Folha de São Paulo acaba de publicar uma matéria que tem o potencial de ser muito mais escandalosa do que a suposta interferência do Alexandre de Moraes a favor do Banco Master junto ao Banco Central. Se tem uma pessoa no Brasil que acordou hoje não muito feliz com o Natal, extremamente preocupado, é o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes deve estar indignado, revoltado, afinal de contas ele foi enaltecido, elogiado, celebrado pelo sistema durante os últimos 6 anos e agora é descartado escancaradamente, à luz do dia. O sistema sentiu o cheiro de sangue e quando o sistema torna alguém alvo, essa pessoa simplesmente não consegue sobreviver. Bom, vamos lá. Aconteceu algo ontem à noite que, sinceramente, nós não esperávamos que pudesse acontecer tão cedo. O Jornal Nacional fala do assunto do Alexandre de Moraes e deixa claro que o Alexandre de Moraes agiu de forma não tanto republicana. É a primeira vez, desde 2019, quando todas essa perseguição, censura, inquéritos ilegais começaram, é a primeira vez que o Jornal Nacional, e ali a cereja do bolo da imprensa, coloca o Alexandre de Moraes como alvo de suspeitas. Vamos lá. Alexandre de Moraes soltou ontem 2 notas. 2. Nunca... A prova de que algo abalou completamente é o fato de ter soltado uma nota à tarde e depois às 11 horas da noite, onde ele fala que as reuniões com o Banco Central foi para resolver questões da Magnitsky. Mas vamos lá, antes de mostrar o vídeo do Jornal Nacional. Após reuniões com Moraes, Banco Central negou assessoria sobre a Lei Magnitsky. O Banco Central alegou que eles nem sequer poderiam falar sobre a Lei Magnitsky com Alexandre de Moraes, porque isso não estava dentro do escopo do Banco Central. Ou seja, o Banco Central só emite um documento falando que não foi debatido Magnitsky, nem poderíamos debater. No papel, reuniões do Banco Central com banqueiros ocorreram só em agosto. E aí vem a questão da data das agendas que o Moraes alega que foram as agendas feitas com o Banco Central, que também não bate com a narrativa deles. E também tem reuniões de Moraes com Galípolo, não constam na agenda do STF, nem na agenda do Banco Central, nem na agenda dos executivos. É assim, foi uma reunião imaginária. Ele fala que teve essas reuniões nas notas, na nota oficial, nas 2, né? Mas essas reuniões não constam nos documentos, na agenda oficial dessas entidades. E aqui, Moraes mudou nota sobre reunião e errou data. Galípolo não registrou na agenda, veja inconsistências. Então foram várias inconsistências que aconteceram. Agora, vamos para a parte aqui, ó. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. Isso aqui saiu no Estadão. Isso aqui que você vai assistir agora é o Jornal Nacional. É o jornal mais assistido no Brasil, que nunca falou um A contra Alexandre de Moraes, mas agora que já prenderam Bolsonaro, agora que já prenderam o núcleo do Bolsonaro e centenas de pessoas inocentes, começou. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3.600.000 reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024. Aqui, eles acabam de jogar Alexandre de Moraes na fogueira. Aqui largaram a mão completamente. O que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. Presta atenção, eles acabam de informar que as notas não falam do que eles estão sendo acusados. Eu nunca vi o Jornal Nacional fazer isso, mas calma. Aqui é a Band. Escuta isso aqui. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher
do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria um novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo, depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão nos maiores empresários do Brasil por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. O que o Alexandre de Moraes faria se soubesse que uma esposa de um juiz estava trabalhando em prol de um banco que fraudou bilhões usando um outro juiz? Cara, imagine o que ele faria, mas nesse caso... Alexandre de Moraes... Agora vamos lá, CNN. Gente, é impressionante. O Alexandre de Moraes virou notícia em todos os lugares da imprensa ontem. Botou 2 notas hoje para tentar explicar o que ele achava que devia tentar explicar sobre a acusação de que procurou o presidente do Banco Central para tratar de assuntos do Banco Master, cliente do escritório da mulher dele. As 2 notas ainda deixam dúvidas. Por exemplo, houve de fato um contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da mulher de Moraes e o Banco Master? Qual que é o objeto desse contrato? Houve algum serviço prestado? Se sim, qual? E principalmente, por que um valor tão elevado e absurdamente fora dos preços cobrados no mercado de advogados? Pelo rigor com que trata os seus casos, fosse Moraes o relator neste episódio, é de se imaginar que já teria peticionado o escritório e o banco para que prestassem logo informações. Ou mesmo peticionado a OAB e a Procuradoria-Geral da República, ambos mudos até agora, para se manifestarem sobre o caso. Mas nada disso aconteceu, pelo menos até agora. Só 2 notas falando o que ele achava que tinha que falar, mas as dúvidas seguem. Eu nunca tinha visto toda a imprensa nacional batendo no Moraes simultaneamente. Isso é um sintoma. É o sistema percebendo que está na hora de desfazer um dragão que eles criaram, um Frankenstein, um ser incontrolável. E para acalmar o Brasil, eles entenderam, a gente vai ter que entregar esse cara. Eles, na minha opinião, eles estão semeando ali o plantio de um impeachment no futuro. Porque não tem explicação. Toda Globo, Band, eu não sei o SBT, né? O SBT estava com eles esses dias para trás. Globo, Band, CNN, tá todo mundo. O Estadão, a Folha de São Paulo, os editoriais, todos se voltaram contra ele. Ele deve estar revoltado porque ele foi tão celebrado, ele foi tão elogiado ao longo de tanto tempo e de repente está sendo descartado como se não valesse nada. É muita ingratidão. Moraes fez tudo o que vocês queriam que ele fizesse durante 6 anos e agora jogam ele na lata de lixo como se não valesse nada. O sistema é muito ingrato, isso que dá a confiar no sistema. Vou te falar, hoje esse deve ser um dos piores natais na vida do Moraes. Chega quase a dar dó, cara. Porque assim, o cara tava na crista da onda, ele achava que tava intocável e de repente, tô vendo aqui, ó, todo mundo batendo. Eu tô aqui no Globo agora, é só batendo no Moraes. Código de conduta urgente, o ministro do Novo Clero. Eu tô impressionado. Como que eles descartaram uma pessoa assim tão rapidamente? Quando você acha que não tem como piorar essa situação do Alexandre de Moraes, o escândalo da esposa dele, o contrato, as notas, a conversa com o Banco Central, com o Galípolo, quando você acha que não tem como ficar pior, a Folha de São Paulo acaba de publicar uma matéria que tem o potencial de ser muito mais escandalosa do que a suposta interferência do Alexandre de Moraes a favor do Banco Master junto ao Banco Central. Uma coisa é o Alexandre de Moraes falar com o Banco Central, né, falar com o Galípolo, interferir, ou perguntar, ou pedir ajuda ali para o Banco Master. Outra coisa é o Alexandre de Moraes interferir na Polícia Federal, na investigação que estava acontecendo com o Banco Master. Primeiro, se realmente ele interferiu na Polícia Federal, então ele já sabia dos crimes do Banco Master e mesmo assim continuou trabalhando para ajudar esse banco. E quem está falando isso não sou eu.
é uma pessoa que ao longo dos últimos 6 anos elogiou Alexandre de Moraes em vários momentos diferentes. A Malu Gaspar, na Folha de São Paulo. Rapaz, é muito curioso. No Natal, no nascimento de Jesus, começa a destruição do Alexandre de Moraes. Banqueiros e autoridades dizem que Polícia Federal também sofreu pressão de Moraes. Moraes pressionou a Polícia Federal relativo à investigação dessa corporação no Banco Master. Aí tem o início aqui, né? Diretor-geral nega e diz que nunca conversou com o ministro do STF sobre as investigações contra o banco. Magistrado negou nessa semana ter pressionado o Banco Central para atuar. Ou seja, ele tá se explicando de uma pressão e surge outra. Vamos lá. Os mesmos banqueiros e autoridades de Brasília que afirmaram a jornalistas terem recebido informações seguras de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pressionou o Banco Central a favorecer o Banco Master, dizem ter ouvido de integrantes da Polícia Federal que o magistrado também manifestou ao órgão interesse no andamento das investigações sobre o caso. Então ele já sabia da investigação, ele já estava sabendo que o Banco Master estava fraudando bilhões em títulos falsos e mesmo assim ele continuou trabalhando para ajudá-lo. Isso porque a esposa dele tem um contrato de 129 milhões com pagamentos de 3 milhões e 600 mil por mês, feito pelo Banco Master, num contrato muito absurdo, onde não tem um foco determinado, não tem um escopo, e ela basicamente só atuou em uma coisa, que foi queixa-crime, crime contra a honra, algo nesse sentido. E era prioridade do Vorcaro que fosse feito para essa mulher um pagamento de 3 milhões e 600 mil por mês. Não importa que o banco estivesse indo à falência. Isso aqui... Primeiro, o simples fato da imprensa estar publicando isso daqui, tá, é para mim um sinal claro de que o sistema deu basta. O sistema falou, chega, ninguém aguenta mais. Foi bom, usamos ele, aproveitamos da vaidade dele. Agora chega, ele está desestabilizando todo o Brasil, está acabando com toda a segurança jurídica. Então está na hora de dar um basta nisso daí. Não tem explicação. Mas se eles acham que o Moraes vai cair sem fazer um barulho, olha, sinceramente, eles estão muito enganados. Saiu uma matéria agora, vou puxar aqui, ó, que tá aqui. Acabou de sair essa matéria no Brasil 427, olha só. Moraes estaria com sede de vingança e preparando resposta dura contra a fonte das notícias. O alvo do ministro seria um grande banco brasileiro. Vamos voltar aqui. Olha essa matéria. Banqueiros e autoridades dizem que PF também sofreu pressão do Moraes. Então, tem banqueiros aí, autoridades falando isso. Moraes já deve ter descoberto quem são os banqueiros e o que ele decidiu fazer. Bom, Moraes não vai ceder, meu irmão. Não vai. Moraes estaria com sede de vingança e prepara a resposta dura contra fonte, ou seja, contra esses banqueiros. Vai ter banco aí entendendo o que é. Vocês criaram um indivíduo que não tem limites. Vocês deram a ele superpoderes. E agora acham que vão sair algumas matérias, alguns artigos, e ele, por livre e espontânea vontade, vai começar a tomar decisões racionais, ou dentro dos ditames, né, do que diz ali as prerrogativas de um ministro da Suprema Corte. Vai ter uma guerra muito feia. O sistema vai ter que se juntar. Eu tô falando sério, o sistema criou um indivíduo que pode ser mais forte que todo o sistema. Moraes brigou com Elon Musk, ganhou. Brigou com Donald Trump, ganhou. Agora o sistema do Brasil vai entender o que é que eles criaram. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se o sistema vai conseguir vencer. Rapaz, isso aí vai dar o que falar. Eu tô aqui só comendo pipoca, tá? E comentando sobre o assunto. Toda a notícia que for saindo eu vou compartilhando com vocês. Mas é curioso agora a Mônica Bergamo, né, soltar que o Moraes também pressionou a Polícia Federal, gente. A Polícia Federal estava reclamando que o Moraes estava interferindo na investigação do Banco Master. Isso é para lá de escandaloso. Não deveria ser nem necessário impeachment. Tinha que automaticamente ser criada uma CPMI. Estamos buscando as assinaturas. Né? O Jordi entrou agora com requerimento. Nós estamos buscando assinaturas para criarmos uma CPMI. Porque se for CPI, o Alcolumbre bloqueia. Não adianta. Tem que ser uma CPMI, porque dela obrigatoriamente ela tem que ser aberta, uma CPMI para investigar justamente essa questão do Banco Master, cara. Isso aí é o fim da linha do Supremo Tribunal Federal. Acabou. O Supremo Tribunal Federal está tão descredibilizado agora que nem mesmo aqueles que os elogiavam durante tantos anos conseguem defender o que está acontecendo.